Hello students, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Gomes, da Escola Paroquial Cristo Rei, da disciplina de Língua Inglesa dos 7º anos. Pessoal, vocês receberam o roteiro de estudos 2 e estou aqui hoje para poder estar esclarecendo, explicando essa atividade avaliativa de vocês. Ela tem como valor 8 pontos, tá? E vocês vão observar com atenção as orientações. Primeiro de tudo, é muito importante, leia com bastante atenção todo o seu roteiro de estudos. Preencha aqui, ó, na parte da sua turma, qual é a sua turma, 7201, 2, 3, 4, 5, 6, coloque o xizinho dentro do espaço correspondente, não esqueça de responder o seu nome, leia com atenção tudo que está aqui escrito, tá? Observe com atenção o prazo certo para você devolver a sua atividade, não perca o prazo, ok? E só lembrando, você não precisa responder essa atividade toda hoje. Você tem 15 dias para responder as atividades, tá? Então cada dia, por exemplo, toda sexta-feira você pode responder um pouquinho, de acordo com os dias lá do cronograma, ok? Hoje, sexta-feira, por exemplo, você pode responder a primeira, a segunda, a terceira questão. Na outra sexta-feira, 4, 5, 6 questões, assim por diante, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez. Mas já vai a orientação total para você. Você vai poder assistir depois esse vídeo quantas vezes você quiser, no YouTube ou aqui no WhatsApp, tá ok? Também hoje é o meu plantão, o Tira Dúvidas, que vai ser das 14 às 17 horas. Eu vou estar também nos grupos no WhatsApp tirando a dúvida dos alunos, se ainda tiver. Tudo bem? Então vamos lá. Observe na avaliação como que você vai ganhar essa nota. Você vai observar principalmente aqui, ó, esses pontinhos pretos. Pontualidade, compreensão, o compromisso e responsabilidade e o zelo e cuidado com o material, ok? Leia com atenção essa parte. Nesse espaço aqui das linhas, você vai colocar as suas observações, se você teve facilidade ou dificuldade na execução dessas tarefas, ok? Lembrando, todas as questões você vai poder utilizar o seu livro didático, algum dicionário impresso, algum dicionário online, o Google Tradutor, as ferramentas que auxiliam você nos estudos, que existem várias na internet, não é verdade? Tem vários vídeos na internet, tem várias aulas e também tem as explicações, ok? Na atividade 1, veja a frase: crianças falam sobre saúde mental. Responda, qual seria a tradução dela? Então, se a gente fosse transformar ela para a língua inglesa, né? Como que ficaria? Alternativa A, B, C ou D? Você vai marcar a alternativa correta. Qual dessas alternativas significa essa frase que está entre aspas, ok? Questão número 2. Compare as imagens a seguir. Só por estar comparando, você já vai estar ganhando aí 2 décimos, ok? Compare com atenção. Aí responda. Letra A. Lembrando, são respostas pessoais. Você vai responder com suas palavras de acordo com as suas experiências vividas. Letra A. Você já teve ou usou algum tipo de agenda ou diário, como os das imagens acima? Sim ou não? Letra B. Que tipo de informação anotamos em cada um? Então, quais são as informações que a gente anota numa agenda, num diário, numa agenda, e quais as informações que a gente anota num diário? Então, você vai responder sobre isso aí. Se você não souber, você vai pesquisar sobre o que é uma agenda, o que é um diário e quais são os tipos de informações que nós anotamos em cada um para responder a letra B e a letra A também, ok? Número 3. Veja abaixo uma citação sobre a amizade. A true friend is someone you can trust with all your secrets. Escreva, de preferência em inglês, uma palavra, uma frase ou a sua opinião sobre ela. Se puder, explique-a. Então você vai ver essa frase, você vai correr atrás para identificar o que ela significa, qual que é a tradução dela, e aí você vai escrever aqui
em português ou em inglês, mas de preferência em inglês, qual que é uma palavra, uma frase ou a sua opinião sobre essa frase em inglês aí, ok? Na número 4, leia as falas nos balões abaixo e preste atenção nos trechos em negrito. Então, na atividade de vocês, eu não sei se ela está em branco, igual está aqui, ou se está, porque aqui é uma cópia que eu tenho, tá ok? Mas provavelmente na sua atividade aí vai estar os diálogos nas frases. Esses diálogos, se não tiver, depois você vai me procurar no WhatsApp que eu vou te falar o que está escrito em cada balãozinho, ok? Então você vai marcar a alternativa correta. Letra A, uma delas é adequada e a outra não, ou seja, uma está certa e a outra não. Letra B, as duas expressam a mesma ideia em inglês, ou seja, as duas significam a mesma coisa. Letra C, na segunda expressão faltou a palavra to, no segundo balãozinho. Ou na letra D, as duas expressões estão erradas em inglês. Então você vai pesquisar essas frases também, tá? Para saber qual opção você vai marcar corretamente. Na número 5, marque a alternativa que apresenta a frase: meu irmão não sabe desenhar, de modo adequado em inglês. Então você vai marcar A, B, C ou D, qual dessas opções corresponde à frase meu irmão não sabe desenhar. Você pode pesquisar também sobre isso, ok? Número 6. Responda de preferência em inglês as perguntas abaixo. Então eu fiz duas perguntas para vocês, tá? Relacionadas àquela atividade que nós fizemos sobre os sentimentos, as emoções dos alunos, dos estudantes, dos jovens, dos adolescentes, tá? Você vai pesquisar o que significa essa pergunta em inglês para você responder, de preferência em inglês a elas. Então, primeira frase, letra A. What do you do when you're anxious or angry with somebody? Letra B. How do you express your feelings and emotions? Você vai responder o que significa a sua opinião. Aliás, você vai responder essa pergunta que está sendo feita para você. Elas são relacionadas aos sentimentos, às emoções, tá? Número 7. Leia o texto a seguir e depois responda a questão. Então observem que temos aí uma imagem, uma garotinha, e tem algumas frases, um pedaço do texto em inglês. O que você vai fazer? Observar com atenção as informações desse texto, lembrando das estratégias de leitura. Você não precisa saber totalmente um texto, tudo que está escrito. Você tem que identificar as partes principais, ou seja, ter atenção ao título, às imagens, às palavras que estão com letra maiúscula, ou estão em destaque, ou estão sublinhadas, ou estão em negrito, em itálico, entre aspas, ok? Os números. Você vai ter atenção com tudo isso aí. Aí você vai identificar as palavras que você já sabe, sem precisar de dicionário, que você já sabe o significado. E aí você vai tentar separar as palavras por frases, por pequenas partes, para você tentar traduzir, decifrar, imaginar, supor, deduzir o que seria a frase, sobre o que está falando esse texto, qual que é o assunto principal, tá ok? Então, o que podemos afirmar sobre esse texto? Letra A. Trata-se de um trecho de uma biografia? Letra B. No trecho encontramos informações sobre os pais dessa menina? Letra C. Trata-se de um roteiro de filme? Ou letra D. No trecho encontramos o nome da cidade onde a garota nasceu? Você vai marcar a opção certa. Número 8. Leia novamente o texto da questão 7 e responda. Em quais linhas podemos encontrar um título de um livro? Letra A, nas linhas 4 e 5. Letra B, nas linhas 2 e 3. Letra C, nas linhas 7 e 8. Nas letras D, nas linhas 6 e 7. Você vai marcar a opção correta. Número 9.
Pense nas estratégias que você utilizou para resolver as questões 7 e 8 e marque a alternativa adequada. Para ler textos em inglês é necessário o quê? Marque a alternativa certa. Letra A. Ler rapidamente, observando títulos, primeiras e últimas frases de parágrafos e palavras-chave. Letra B. Traduzir todas as palavras mentalmente, menos as cognatas. Letra C. Observar as imagens e o título, pois eles contêm toda a informação do texto. Letra D. Ler a primeira frase e a última em cada parágrafo para saber o assunto do texto. Você vai marcar a alternativa que se encaixa melhor para qualquer pessoa ler textos em inglês. O que é dessas quatro aí principalmente necessário, tá ok? Número 10. Ao longo do bimestre, você leu um texto falando sobre adolescentes e observou algumas questões típicas dessa fase. Veja abaixo algumas frases relacionadas ao texto trabalhado em sala. Teenagers compare hate. Teenagers feel odd. Teenagers feel strange about their body size. Você vai escolher uma dessas três frases e vai escrever uma dica, de preferência em inglês, para os jovens que enfrentam essa questão. My choice is, você vai escrever de preferência em inglês. My type, você vai escrever de preferência em inglês, tá? Lembrando que você vai escrever uma dica para os jovens que estão enfrentando essa questão. Número 11, a última questão. Leia a legenda a seguir com atenção e depois responda o que se pede. Você sabe o que é polissemia? A palavra polissemia vem do grego polissemos. Poli significa muitos e semia significados. Muitos significados. Portanto, polissemia se refere aos diferentes significados que as palavras podem ter. É por meio do contexto no qual a palavra está inserida que conseguimos inferir o significado correto da palavra. Assim como na língua portuguesa, onde uma palavra pode ter mais de um significado, com a língua inglesa não é diferente. Then use the words in the box to complete the sentences. Ou seja, você vai usar as palavras que estão dentro desse quadradinho para completar as frases. Então, dentro do quadradinho tem um texto, um trecho de um texto. In his pursuit of justice for children, Abraham has demonstrated his ability to identify children's rights violations, take action on the accountability on the perpetrators, and above all to do so in a peaceful and powerful manner. Então temos aí no outro quadrinho abaixo, no quadrinho verde, 4 palavrinhas. Accountability, criminal, nouns, pursuit. Então você vai observar o exemplo. Temos 4 letras, A, B, C e D. A letra A já está respondida. The words pursuit and perpetrators belong to the same word class. They are nouns. Ou seja, cada frase tem 2 palavras ou uma que está em negrito e sublinhada, estão em destaques, e você vai completar a frase com uma das opções aí desse quadrinho verde, tá ok? Na letra A, nós tivemos aí as palavras que estavam em negrito e em destaque, pursuit and perpetrators. Então elas estavam em negrito, em destaque, e lá na frente, naquele espaço ali, ó, no final da letra a palavra nouns, ela estava em branco esse espaço. Então, nós escolhemos a palavra nouns para completar corretamente essa frase. Tá ok? O mesmo você vai fazer com as letras B, C e D. Você vai ver o espaço que está faltando, vai ver qual das 3 opções acima restantes você vai completar no espaço e depois você vai completar o espaço corretamente para saber como que vai ficar a frase. Para depois você vai saber com relação à tradução o significado da frase. Essas frases das letras A, B, C e D são relacionadas a esse trecho desse texto, tá ok? Que fala sobre
a violação dos direitos das crianças, tá ok? Então, pessoal, é só isso. Fiquem com Deus, um abraço. Vou postar esse vídeo no YouTube e também no WhatsApp para vocês consultarem todas as vezes que vocês quiserem e precisarem. Lembrando que vocês podem utilizar os dicionários online, os dicionários impressos, o livro didático de vocês, o caderno com as anotações, as atividades, os trabalhos que nós fizemos, e também você pode consultar o Google Tradutor também, que é uma das ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a gente na correta tradução, no correto entendimento das frases, ok? Então fiquem com Deus, um abraço. Se precisar é só me chamar.